Quero convidá-los a se colocar em pé, para nós lermos a palavra do Senhor nessa noite. Quantos estão conosco pela primeira vez? Se for a sua primeira vez neste lugar, levante sua mão. Há alguém com a gente pela primeira vez? Glória a Deus. Aleluia. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em João capítulo 19, versículo 17. João 19, versículo 17 ao 22. Preste bem atenção. O título da mensagem é Stipes e Patíbulo. E eu quero te convidar a ler comigo. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade. A placa estava escrita em hebraico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes protestaram a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim, este homem dizia que era o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que eu escrevi, escrito está. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Você pode falar nesse momento, com toda a sinceridade do seu coração, para que Deus fale com você? Pai querido, nós pedimos que o Senhor fale, se manifeste, Senhor Deus, a Tua igreja pela Tua palavra, através da Tua palavra. Fale abertamente com cada pessoa nesse ambiente, de tal forma que sejamos abençoados, tocados pela Tua palavra. Eu sei que minhas palavras, Senhor Deus, podem chegar no máximo ao ouvido de cada pessoa, mas, Senhor, Teu Espírito pode levar essa palavra com profundidade a cada coração. Fale profundamente o que cada pessoa precisa, meu Senhor, porque eu sei que o que precisamos está em Ti. Tu és tudo o que nós precisamos e as nossas respostas estão no Senhor, provém do Senhor. Pedimos que, pela ação do Teu Espírito, haja cura acontecendo nessa noite. Haja, meu Senhor, libertação acontecendo. Haja reestruturação de vida na Tua presença. Haja conversão na Tua presença, mudança de direção, para que Teu nome seja glorificado em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos. Podem se sentar. A palavra do Senhor está nos dizendo aqui a respeito de que Jesus tomou a sua cruz e Ele a carregou, até o lugar que se chama Gólgota, que quer dizer caveira. E diz entre os historiadores que era muito comum naquela época que a parte não se levava a cruz inteira, mas se levava aquela barra em que os braços seriam pregados, e a outra parte ficava no lugar da crucificação, sendo preparada ali para ser enterrada no chão. Então eles precisavam daquela peça naquele lugar. Em raras exceções se carregava a cruz inteira. E essas duas peças da cruz, elas têm nome. O patíbulo era a barra horizontal que os prisioneiros carregavam nas suas costas, que era onde seriam crucificados seus braços. Horizontal, nós estamos falando da barra deitada. Stipes era a barra vertical. Essa barra horizontal, o patíbulo, ele tinha cerca de 2 metros, enquanto que a barra vertical tinha cerca de 3,5 metros, e ela era parcialmente enterrada no chão, para suportar e para não cair.
Uma cruz, ela pesava mais ou menos, dependendo se ela era feita de pinheiro ou de cedro, ela pesava entre 60 a 70 quilos normalmente. Mas embora esse peso poderia variar, porque a cruz era feita sob medida do prisioneiro. Então tem alguns que eram maiores, a cruz deveria ser um pouco mais alta e mais larga, e outros o prisioneiro era menor, então a cruz poderia ser um pouco menor. Tinha uma certa proporcionalidade, então variava um pouco o peso da madeira, mas mais ou menos o peso de uma pessoa de estatura média, 60 a 70 quilos. Então esse era o peso da cruz. Agora a peça que talvez se diga que Jesus teria carregado, talvez ele não tenha levado a cruz inteira. Alguns dizem que talvez ele levou a cruz inteira, outros dizem que não. Mas a Bíblia diz que ele tomou, levando ele às costas a sua cruz, partiu para o lugar chamado Calvário. Mas embora a Bíblia diga que ele levou a sua cruz, a parte principal, que era o patíbulo, ele também era chamado de cruz. Então nós não sabemos se ele levou completamente ou não, mas se nós formos ver em termos de significado, a parte horizontal da cruz, ela fazia ligação, ela queria dizer a respeito dos povos aqui da terra, de toda a parte da humanidade aqui da terra. Então, Jesus caminhou por dentro de Jerusalém, a parte central da cidade, a rua principal de Jerusalém. Ele foi envergonhado publicamente, porque fizeram ele carregar pela rua principal, apertada de Jerusalém, numa ocasião de Páscoa, que a cidade estava completamente lotada, e ele foi passado por ali, as pessoas iam xingando, as pessoas iam ali falando coisas, para que fosse humilhado mesmo. A intenção é que não fosse apenas no momento da cruz que fosse humilhado, mas antes tivesse uma humilhação, passando por todo o corredor central, ali, chamado Via Dolorosa, em Jerusalém. E Jesus carregou então a sua cruz, ele levou às costas a sua cruz e saiu na direção do lugar chamado Gólgota. O Gólgota ficava fora das muralhas de Jerusalém, porque a Bíblia diz no Antigo Testamento que essas execuções deveriam ser feitas na parte de fora de Jerusalém. Então, ele saiu para o lugar chamado Gólgota, ou Caveira, também conhecido como Calvário, porque tinha o aspecto, dependendo do lado em que se olhava, aquela pequena, não era uma montanha alta, não era tão alta assim, mas um monte, ele tinha o aspecto de uma caveira, parecia que estava olhando para o crânio de uma pessoa. As fendas que tinha ali, o formato que tinha, dava a impressão que estava olhando para uma caveira. Então ele foi apelidado, aquele lugar, o Calvário, ou Gólgota, foi chamado de caveira, o Monte da Caveira, e ali propriamente, até por se parecer com uma caveira, é o lugar preferido dos romanos de fazer algumas das execuções mais populares. Eles executavam pessoas em todos os lugares, mas as mais populares eram marcadas muitas vezes na frente ali dos portões, próximo à entrada de Jerusalém. E ele, ao carregar a cruz, aquela cruz que ele estava carregando, era provável que não fosse a cruz dele, mas a cruz de Barrabás, porque Barrabás estava sentenciado à morte. Sentenciado à morte. Nós vemos que a Bíblia diz que ele numa ocasião, ali em que Pilatos perguntou: querem que eu solte Jesus e crucifique Barrabás? E eles disseram: não, nós não queremos Jesus, solte Barrabás. Solte Barrabás. E é muito interessante porque Barrabás, a palavra bar ela quer dizer filho. Então quando nós vemos Bartimeu, quer dizer filho de Timeu, Bar-Jonas, quer dizer filho de Jonas, e Barrabás começa com a expressão ali, Bar, no começo do seu nome, e Abba, quer dizer pai. Então, Barrabás é uma junção de filho de um pai, filho do pai. Mas é um filho de um pai que estava longe.
distante de Deus, criminoso condenado à morte, e no entanto Jesus toma o lugar dessa pessoa. Mas havia um significado profético e espiritual ao mesmo tempo, porque Jesus, quando toma, ali quando ele entra com a sua crucificação no lugar de Barrabás, ele estava representando a humanidade. Por isso eu creio que quando ele carregou aquele braço, aquela barra horizontal, o patíbulo, meus queridos, ele estava levando os povos em direção ao Gólgota. Ele estava conduzindo, na realidade, como se estivesse representando toda a humanidade ali. E ainda não estava representando Deus diante dos homens, mas estava representando, levando sobre suas costas o peso de toda a humanidade, de toda a etnia desse planeta. Ele estava levando sobre as suas costas. E ele então vai para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E é interessante que até nessa questão nós vemos um significado também muito importante, porque haviam dois condenados ali, que em certa ocasião dos evangelhos se diz ali que os dois ridicularizaram ou tentaram ridicularizar Jesus, mesmo eles estando em condição de crucificação como Jesus. Eles disseram: por que o senhor não desce da cruz? E o outro confirmou também: porque o senhor não desce da cruz? Mas um dos evangelhos diz ali que em determinado momento, quem sabe houve um momento de lucidez em um dos dois ali, daqueles dois ladrões, que disse um deles: nós estamos sendo crucificados porque nós merecemos, mas ele não fez nada de mal. Por quê? Porque a fama de Jesus já corria. Jesus já havia estado presente no templo várias vezes, discursando, dando ali suas palestras, seus sermões, falando a respeito das coisas maravilhosas do reino de Deus. E é bem provável que um desses dois ladrões tivesse algum contato ou soubesse, porque o nome de Jesus já estava bem popular na época. Existiam vários tipos de cruz. As testemunhas de Jeová dizem que Jesus foi crucificado, na realidade, numa cruz que é uma estaca, é um pau só. Havia uma cruz em formato de X também, e a cruz no formato de T, e essa cruz latina, que é como nós conhecemos, que é a cruz com uma trave maior do que a outra. E nós cremos que foi nessa cruz que Jesus foi crucificado, porque aqui o versículo 19 diz que foi escrito acima da sua cabeça, deveria ter, nenhuma das outros modelos de cruz daria para fazer isso, colocar uma placa, uma inscrição, escrita em 3 idiomas: Jesus Cristo Nazareno, Rei dos Judeus. Latim, grego e hebraico. E é interessante isso também, porque latim, grego e hebraico. Latim era a língua falada pelos romanos. O grego era a língua universal na época que todos os povos deveriam conhecer. E o hebraico porque era a sua nacionalidade. Jesus era judeu. Então ali estava representando que Jesus estava sendo crucificado diante de 3 situações diferentes, de 3 línguas diferentes, cada uma delas tinha um significado. A língua latina falava do seu julgamento, porque toda a jurisdição, ali toda a lei, vinha através do sistema romano. Inclusive o Brasil, na sua Constituição, boa parte do sistema que nós temos criminal no Brasil é derivado, boa parte, das leis romanas, latinas. Inclusive há várias expressões dentro da área jurídica em latim. Por quê? Porque eram expressões usadas na época, que foram copiadas e coladas, modificadas apenas em alguns pontos, para servir dentro do nosso código no Brasil. Amados, mas porém, também era na língua grega. A língua grega era a língua falada e escrita da época, para que fosse aberto a qualquer pessoa de qualquer nacionalidade que estivesse ali na ocasião da Páscoa, pudesse ler também a sentença de Jesus. E eles preferiam até fazer esse tipo de cruz quando era um prisioneiro mais famoso, porque aí poderia se colocar inscrição em cima da cruz, pela qual o prisioneiro estava sendo condenado. Quem sabe aqueles ladrões tinham uma inscrição acima da sua cruz dizendo: ladrão, assassino, está
condenado por ser ladrão, assassino. Porque a Bíblia diz que eram 2 ladrões que estavam crucificados, e provável que cada um deles tinha ali uma inscrição também acima das suas cruzes. Mas sobre Jesus, vão colocar o quê? Ele estava sendo condenado pelo quê? Porque ele não matou, ele não roubou, ele não fez nada de errado, nunca houve engano em sua boca. Inclusive Pilatos disse: eu não tenho do que condená-lo, e lavou as suas mãos. Ele disse: eu não tenho como falar que ele fez alguma coisa. Não, mas ele se levantou contra a nossa lei, se dizendo o Cristo, dizendo que ele é o Messias. Então Pilatos ficou com mais medo ainda, dizendo: espera aí, porque a mulher de Pilatos tinha tido um sonho durante a noite, e ela disse: não te envolvas com esse justo, porque eu muito sofri durante a noite, durante um sonho com ele, e ele é justo realmente. E Pilatos aí ficou com mais medo, dizendo: e agora, o que eu faço? Então ele lava suas mãos, dizendo: olha, a responsabilidade que o sangue caia sobre vocês, o sangue dele, e não sobre a minha vida. Embora quem autorizou a crucificação foi Pilatos. Os judeus não poderiam fazer isso, os sacerdotes não poderiam fazer isso. Eles pediram autorização para isso. E a sentença então de Jesus foi colocada sobre a cruz. Qual sentença vamos colocar aí? Colocou: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Está sendo crucificado por causa do quê? Jesus Nazareno, rei dos judeus. Os judeus que se entendam com ele, se ele é rei, se ele não é rei, mas é mais ou menos por causa da inveja. E foi o que colocou. E aí então os líderes judaicos chegaram ali e disseram: não, tira essa placa daí, diga assim, escreva assim então: ele se diz rei dos judeus, não ele é o rei dos judeus. Mas acontece, meus queridos, que isso é uma coisa profética, porque Jesus realmente era o rei dos judeus. Por que ele é o rei dos judeus? Porque ele é descendente da tribo de Judá, descendente do rei Davi, e a profecia diz que não faltariam descendentes sobre o trono de Davi. E Jesus, como rei, ele veio sobre essa terra, mas um rei, a Bíblia diz ali no Antigo Testamento, sobre profecia, que vem o seu rei montado num jumentinho humilde. Só que quando ele entra em Jerusalém montado no jumentinho, o seu povo não o quis e o crucificou. E ele morre então pelos pecados, mas não apenas dos judeus, e não adianta querer colocar essa responsabilidade sobre os judeus, porque os pecados de toda a humanidade estavam sobre Jesus, e a responsabilidade dele ser crucificado estava sobre cada um de nós, estava um pedacinho de nós ali sobre a sua cruz. E quando ele leva o patíbulo, aquela barra horizontal, ele está representando toda a humanidade, e quando ele chega ali e tem aquela barra em pé, de cerca de 3,5 metros de altura, o estípice. Então ali ele é colocado, como se vê no filme A Paixão de Cristo, aquela barra é deitada ao chão, puxada com cordas para se alojar no lugar que tinha sido cavado, para ele ser preso, e a inscrição estava acima da sua cabeça: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Mas eu quero perguntar nessa noite, aquele Senhor Jesus, Jesus que foi morto e crucificado, ele é rei apenas dos judeus? De quem ele é rei neste lugar? Há alguém neste lugar que pode dizer: não, Jesus também é o meu rei? Aleluia. Meus queridos, então, nós vemos que a sua realeza estava sobre a cruz, e parece contraditório. Por que o rei agora toma o formato de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele leva ali a representação de toda a humanidade? Aquele travessão horizontal está representando toda a humanidade, como eu falei, enquanto que aquela barra vertical, ela está representando céu e terra. Eu já ouvi mensagens dizendo, pessoas que dizem e testemunham, pregam sobre isso, que Deus um dia na eternidade disse a um dos seus anjos: olha, vai você lá morrer na cruz. E ele disse: ah, Senhor, eu não. Ele disse para outro: vai morrer na cruz. E ele, na realidade isso é mentira. Por quê? Porque nenhum anjo teria a propriedade legal de tomar o lugar de Deus numa cruz.
porque nenhum anjo é Deus. Teria que ser alguém que fosse homem e Deus ao mesmo tempo. Para que ele fosse um representante de Deus e ao mesmo tempo um representante do homem, humano. Então Jesus não veio como homem, mas ele veio homem, se tornou homem. O verbo se fez carne, diz a palavra de Deus. O verbo se fez carne, ele não deixou de ser o verbo de Deus, que é a parte divina, mas se fez carne e se tornou homem. Então, ao mesmo tempo, ele é chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, porque é Deus entre os homens, vivendo como homem e se tornando homem. E essa barra vertical, meus queridos, Jesus estava ali pendurado entre o céu e a terra, ligando céu e terra, ligando a terra e o céu, porque estavam desligados naquele momento. Preste bem atenção no que eu vou falar. Céu e terra estavam desligados, porque de toda a criação, de tudo que Deus fez, as estrelas e todo o universo, e todos os animais e plantas e anjos que Deus fez, e tudo que Deus criou, só um ser de toda a criação, apenas uma espécie poderia estar ligando céu e terra, e essa espécie era o homem. Porque o homem, ao mesmo tempo que ele está ligando o mundo físico, ao mesmo tempo ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, e também se conectava com Deus espiritualmente, porque ele tem um espírito. Mas seu espírito estava morto, desligado, rompido. Céu e terra se romperam, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Houve uma ruptura entre céu e terra, entre o santo de Deus aqui na terra. O homem então começou a se desviar pelos seus caminhos, cada um andava como queria, diz Isaías capítulo 53. Deus procura entre os homens um só que estivesse no ponto de Deus e santidade, mas não havia. Então ele envia o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus se torna o único capaz de subir aquela cruz e representar o homem. Muitos homens foram crucificados na cruz. E eu quero que você entenda que muitos homens bons foram crucificados na cruz na época de Jesus. Bastava que algum soldado ou alguém ali olhasse com um olhar meio torto para alguém e dissesse: não fez o que eu mandei, ou não é do jeito que eu queria, e talvez essa pessoa fosse crucificada. Malfeitores era a preferência, mas conta-se a história que também pessoas boas eram crucificadas. Mas será que essa pessoa boa pode levar o pecado de toda a humanidade na cruz, representando? Não, porque eles não eram Deus e homem ao mesmo tempo. Ele poderia estar representando no máximo a sua família. Mas o único ser capaz, juridicamente falando, humanamente falando, divinamente falando, capaz de representar céu e terra, era Jesus, o Verbo de Deus. E ele então, ele se propõe a se colocar na brecha entre céu e terra, para representar um Deus que ama o homem e está derramando a sua graça e o seu perdão à humanidade, e representar o homem perfeito, que como Cordeiro perfeito de Deus, agora está representando o homem perfeito que Deus desejava e nunca tinha acontecido até então. Agora estava representando o homem perfeito sendo oferecido em sacrifício santo e agradável a Deus. É muito interessante. A cruz, ela tem 4 pontas. E essas 4 pontas são descritas nos 4 evangelhos. Cada um deles dizendo a respeito de Jesus de uma forma. Mateus descreve Jesus como o grande rei, o rei descendente da tribo de Judá,
E já na genealogia de Mateus, já é falado a respeito de Jesus tendo ligação com Abraão, tendo ligação com o trono de Davi, e sendo agora a 42ª geração, a partir ali da chamada de Abraão, e agora ele é o representante legal. E Mateus vai construir Mateus, ali o coletor de impostos, quando ele se converte, e ele vai escrever o Evangelho, ele descreve Jesus como rei, que virá em breve para buscar o seu povo, buscar a sua igreja. Marcos, aquele evangelho, fala de Jesus como um servo sofredor, como servo ali, um dos símbolos dele era o boi, que carregava sobre si as nossas dores, e levou sobre si os nossos pecados, aquele que carregava o arado, ia rasgando a terra, e ele fazia muita força. Então Jesus é descrito no Evangelho de Marcos como o servo de Deus, o servo sofredor de Deus, que levou as nossas dores e pecados e maldições sobre as suas costas. Lucas descreve Jesus como o homem perfeito, o homem sem falha. A ele é o único evangelho que descreve Jesus ali com 12 anos de idade entre os doutores. É o único que fala a respeito de algum pedaço ali da infância de Jesus. E Jesus como filho perfeito, a Bíblia diz que enquanto seus pais foram ali buscá-lo e quiseram levar embora ele quisesse ficar em Jerusalém, mas a Bíblia diz assim, que ele foi, pois ele era sujeito aos seus pais, ele era obediente aos seus pais. Então, ele é descrito como o homem perfeito, não houve falha, não houve engano em sua boca. João já descreve Jesus como o Filho de Deus, aquele que era o Verbo se fez carne, e o Verbo era Deus, ele construiu todas as coisas, nada do que existe foi feito sem ele, realmente o Filho de Deus em poder e glória, que soprou sobre a sua igreja o Espírito Santo, e ele é descrito no Evangelho de João como o Filho de Deus poderoso, que sopra sobre a sua igreja e dá o seu Espírito Santo ao seu povo. E nós vemos que tudo isso está apontando para a cruz de Cristo, meus queridos. A cruz de Cristo era travada por um prego central entre as duas traves. Há um ponto de intersecção. Esse ponto de intersecção, meus queridos, estava sobre Cristo. Ele é a única pessoa sobre a face da terra que pode trazer paz aos homens. É o único que pode trazer paz com Deus. É o único que pode trazer paz de verdade entre céu e terra e entre os povos dessa terra. Ele é o ponto central de intersecção entre aquilo que é aqui de baixo e aquilo que vem do céu para a terra. A Bíblia nos diz, eu quero ler com vocês Colossenses 1, versículo 20. E por meio dele, olha o que diz, Colossenses 1, 20. E por meio dele quem? De Jesus. Reconciliasse consigo todas as coisas. Você diz todas as coisas o que? Aqui na terra, pastor? Então ele explica aí, tanto as que estão na terra, que é barra patíbulo, como as que estão nos céus, estabelecendo a paz por meio do seu sangue derramado na cruz. Tudo isso é histórico e profético, mas eu quero falar com a igreja sobre isso. Meus queridos, toda briga que nós temos, discussão, problemas que nós temos, alguém saiu da cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo é o ponto central. A cruz de Cristo é o ponto que une. Obrigado, viu? A cruz de Cristo é o ponto central que une céu e terra. E não é diferente do modelo que nós temos que ter também. Você sabia que você também tem que carregar a sua cruz? Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e então carregue a sua cruz.
E o que significa essa cruz? Significa agora que o mesmo que Jesus fez na cruz do Calvário, de estar reconciliando céu e terra, e reconciliação entre os povos, eu tenho que também me negar a mim mesmo. E o que é negar a si mesmo? Não tem como carregar a cruz sem negar a si mesmo. Eu sei que hoje em dia tem sido falado tanto para que as pessoas, olha, você é muito bom, procure ser a melhor versão de você mesmo, procure fazer aquilo que te dá alegria, te dá paz, aquilo que te traz felicidade, aquilo que não sei o quê, e tudo assim para você e para você mesmo, e uma receita assim, você e você mesmo, você mais você, e vezes você, e é tudo uma egolatria gigantesca em cima de quem você é, e aquilo que você pode se tornar, e tudo sendo falado a respeito disso daí, não é verdade? O nosso mundo vive isso, respira isso, trabalha isso, isso é impresso em todos os lugares. Mas o Evangelho vai na contramão de tudo isso. E aí que eu preciso, neste momento, entender quem Jesus é e se eu vou obedecer à voz daquilo que está sendo falado, que eu tenho que me preocupar comigo mesmo, independente dos resultados alheios ao meu redor, ou se eu tenho que me negar a mim mesmo e tomar a minha cruz, porque essas duas condições são opostas entre si. E eu preciso saber se eu vou ficar com Jesus ou com a filosofia deste mundo. Você está me entendendo? Porque dentro da igreja cristã, nos vídeos que nós recebemos, livros que estão sendo escritos, as pessoas estão valorizando o quê? Seja mais você. E onde ficam aquelas palavras de Jesus? Negue-se a si mesmo. Eu preciso, nessa noite, eu preciso responder com toda a sinceridade do meu coração para o meu próprio coração, se eu vou ficar com a filosofia mundana ou vou ficar com Jesus. Porque agora de pouco eu disse que estava escrito sobre a cruz do Calvário, Jesus Nazareno, rei dos judeus, e eu perguntei neste lugar de quem Jesus é rei também, e aqui a maioria diz que Jesus é rei de você também. Se ele é rei da sua vida, você tem que obedecer às suas palavras. E você confia nisso? Você confia que realmente você vai ser muito mais abençoado se você negar a si mesmo e tomar a sua cruz, do que você abandonar ou negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz e querer seguir uma filosofia pagã? Amados, nessa filosofia pagã o Espírito de Deus não opera. O Espírito de Deus não opera nessa filosofia pagã porque ela não é de hoje. Paulo fala sobre essa filosofia da época dos estoicos. Ele fala sobre essa filosofia daquela época em que eles já diziam, seja mais você, tudo que te traz prazer e felicidade, faça. E Paulo fala sobre isso. A cruz de Cristo é oposta a isso. E eu não quero te enganar, o caminho é estreito, é apertado, a porta é estreita, e dentro do Evangelho ela não passou por reformas. A cruz de Cristo é muito legal, nós falarmos que Cristo tomou o seu lugar, você diz, aleluia, glória a Deus, Ele tomou o meu lugar, isso é uma bênção porque é real, mas a parte que Ele diz, e tome também você a sua cruz e me siga. Se você amar mais o seu pai, a sua mãe, a sua própria vida, qualquer coisa que você tenha do que a mim, você não é digno de mim. E essa palavra é dura. Mas o que acontece? Gálatas 2:20, coloca para a gente aí por favor, Léo. Paulo, em sua experiência com o Evangelho, meus queridos, ele chega lá na frente e ele diz assim, após viver já bastante tempo com Jesus, entender o poder da cruz de Cristo, ele diz, estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
Ele está dizendo que se eu não tomar a minha cruz e ser crucificado com Cristo, Cristo não vai viver em mim. Cristo vive se eu for crucificado com Ele. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo-a pela fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. E o que acontece quando eu tomo a minha cruz e sigo Jesus? Pastor, mas você vai estar negando a sua própria vida, como que funciona isso? Paulo diz aqui, eu não deixo de estar vivo. Olha o que ele diz aqui, a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé. Então como o crente caminha? Como ele vive? Ele vive pela fé. Quando você vive pela fé em Cristo Jesus, isso vai operar crucificação, que é a negação do seu próprio ego. E essa negação, ela funciona de que forma? Que o seu ego não existe? Não, existe. Sim, existe. Acontece que tudo que o meu ego precisa está em Cristo. Dele vem a paz, de verdade. Aliás, a paz que o mundo tanto levanta bandeiras e placas por aí, está na cruz que o próprio mundo rejeita. Então, se você quer ter paz de verdade, a paz de verdade está em Cristo. E o amor, esse amor que se prega de todas as cores, de todas as formas e sabores, meus queridos, é uma paixão carnal. Mas o verdadeiro amor, o ágape, vem de Deus, porque Deus agapou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E esse agapar o mundo quer dizer o amor verdadeiro que vem do céu, transcende a humanidade, está além do nosso entendimento, vem do trono da graça de Deus que é derramado sobre a cruz de Cristo, de tal forma que esse amor é derramado sobre os nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, diz a palavra do Senhor. E você não vai encontrar esse amor verdadeiro no mundo, mas você vai encontrar na cruz de Cristo está o verdadeiro amor. O foco central do holofote gigantesco de Deus estava apontado para a cruz de Cristo. E fora da luz de Cristo, apontada para a cruz, o resto é penumbra e escuridão. Não existe um foco central do amor de Deus em outro lugar a não ser a cruz de Cristo. E a cruz de Cristo é o lugar em que eu peço perdão para as pessoas quando eu erro, porque eu vou negar a mim mesmo. A cruz de Cristo é um lugar onde não tem choramingo, irmãos. A cruz de Cristo é um lugar onde eu não vou ficar falando e choramingando e fazendo mimimi, porque a cruz de Cristo é o lugar onde a minha carne é crucificada. E a cruz produz o quê? Crentes mimados? Não. Crucificado é para crente forte. Porque eu estou sendo crucificado em Cristo, porque há um tesouro, uma herança, uma recompensa que transcende meus poucos dias de vida nessa terra e vai adentrar na eternidade para todo sempre. A porta estreita aqui, o caminho é apertado aqui, mas a glória de Cristo que é derramado sobre os nossos corações, estende e expande a nossa vida, meus queridos, além do caminho apertado. Porque eu posso dizer para vocês uma coisa, experimentar do amor de Deus, que excede todo entendimento, está acima de qualquer dose de droga que o mundo queira oferecer, qualquer sexo barato, gratuito, pelas esquinas da cidade, não se compara, nada pode se comparar à presença gloriosa de Cristo. Foi essa presença gloriosa de Cristo que quando Paulo, que estava indo para perseguir os cristãos, quando Cristo brilhou a sua luz sobre ele e ele caiu ao chão,
multidão, ele disse: quem és tu, Senhor? E a voz que resplandeceu sobre ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele largou todas as coisas, ele largou seus diplomas, ele largou a carta que ele tinha de perseguição aos cristãos, ele largou ali tudo que ele tinha ali, e ele diz assim: agora eu considero tudo como refúgio, tudo que eu já tive na minha vida, não se compara agora ao conhecimento de Cristo, quem Ele é, ao seu amor, à sua graça, ao seu perdão e à sua paz. A humanidade precisa disso, e isso de fato é o que salva e transforma a vida das pessoas. Mas o que acontece de fato na cruz de Cristo? Irmãos, é impossível viver a cruz de Cristo sem a presença e unção do Espírito Santo, porque viver a aliança da cruz de Cristo, que é uma aliança de relacionamento. A cruz, o que ela é? Ela não é para quebrar relacionamentos, ela veio para estabelecer relacionamento entre céu e terra. O meu vínculo com Deus estava rompido, e agora com Cristo eu me liguei a Ele novamente, eu fui ligado a Ele. Olha o que a palavra diz aqui, eu quero compartilhar com vocês, Romanos 5:1, sobre a paz de Deus, estabelecida pela cruz de Cristo. Olha, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos o quê? Paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é essa justificação pela fé? Justificação pela fé, ela acontece quando eu me arrependo dos meus pecados. Me arrependo dos meus pecados. Tomo Jesus como Senhor da minha vida, e agora os meus padrões de vida mudam. As minhas palavras mudam. São mudadas, irmãos, não como regras de uma lista colocada na geladeira, no armário, na parede da sua casa, mas é mudado pelo poder do Espírito de Deus. É Ele quem gera poder de mudança. A cruz é linda, é maravilhosa, mas ela só toma efeito legal nas nossas vidas quando nós recebemos o Espírito de Cristo. Porque o Espírito, o mesmo Espírito que estava em Cristo, o mesmo Espírito que o levou ao deserto para ser tentado pelo diabo, o mesmo Espírito que estava com ele quando ele foi crucificado, e o mesmo Espírito que o ressuscitou dos mortos, é o mesmo que habita em você hoje, porque ele soprou sobre a sua igreja o seu Espírito, e o mesmo desejo que ele tinha de servir ao Pai Celestial, e de religar céu e terra, agora o seu Espírito que está em nós, faz surtir em nossas vidas o mesmo efeito, a mesma direção de vida, de querermos agora ter relacionamento com Deus. Então todo crente precisa aprender a orar, a chegar na presença de Deus, se dobrar diante dEle, porque Ele é o Pai Celestial, que realmente nos faz agora ter paz. Aleluia, existe paz com Deus. Paz com Deus quando eu sou justificado. E o que quer dizer ser justificado? Quer perguntar o que é ser justificado? Justificado quer dizer que não foi as suas obras, não foi o seu esforço. Justificado quer dizer que ele disse sobre a cruz do Calvário, tetelestai, que quer dizer está consumado. Porque sobre a cruz de Cristo ele estava tomando o meu lugar. Ali era o lugar do assassino, ali é o lugar do pecador, do mentiroso, do fofoqueiro. A cruz de Cristo é o lugar onde toda maldição estava sobre ele. Aleluia! Mas a cruz de Cristo, aleluia, ele tomou o nosso lugar, o lugar de Barrabás. Se você quer se comparar a alguém, não é como Cristo, mas é como Barrabás, porque esse era o nosso lugar pecaminoso na comparação. Agora ele vem do céu, toma o nosso lugar, leva sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas maldições sobre a cruz do Calvário. E agora Deus quer o quê? Que tendo paz com Deus, tenhamos paz com os homens. Olha o que diz aqui em Efésios 2, versículo 13 ao 16. Maravilhoso, maravilhoso. Agora, porém, em Cristo Jesus. Agora, porém, onde? Em Cristo Jesus. Cristo Jesus é o esconderijo do Altíssimo, meus queridos, que diz o Salmo 91. Vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Eu fui aproximado pelo quê? Por meu esforço? Porque eu sou bom? Pelas minhas obras de caridade? Não. De que forma eu fui aproximado?
era impossível as minhas obras, vistas que estavam enfermas, me chegaram a Deus, mas o sangue de Cristo me aproximou do Pai Celestial. Vamos ver o versículo 14. Pois Ele, isso é muito importante eu frisar, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa paz, o qual, ou seja, Jesus, de ambos, ele está dizendo judeus e não judeus, de ambos fez um só povo, e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Versículo 15, anulando no seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenança. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois povos, um novo homem, não agora povos, mas um novo homem, e assim estabelecer a paz, e reconciliar com Deus, os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Irmãos, nós estamos vendo um monte de escândalo nos dias atuais, líderes religiosos, dando escândalo para cá, escândalo para lá, gente que, talvez um monte de gente. O que acontece com esse povo? Será que eles não tiveram um encontro com Jesus de verdade? Pode ser que tenha tido sim, mas em algum momento, nós não somos diferentes, temos tendência de descer da cruz, de ser descrucificado, se existe esse verbo, mas na prática existe. É quando nosso braço escapa da cruz, o outro escapa também. Eu digo, o que eu estou fazendo aqui na cruz? Você já ouviu aquele ditado famoso no meio dos cristãos? Ah, irmãos, naquele momento desci da cruz. Já ouviu falar disso? É o momento de ser descrucificado. Atitude própria, que eu estou crucificado em Cristo por vontade própria, mas se eu quiser ser descrucificado, eu posso sair também do ambiente da cruz e me tornar tão carnal quanto qualquer outra pessoa e deixar Jesus vir. Isso não difere. Diante de Deus não existe esse negócio de ser líder, ele é mais santo do que quem está sentado nos bancos. Não tem essa diferença. Ou está crucificado ou não está crucificado com Cristo. Deus enxerga dessa forma. Ou você está crucificado ou não está crucificado. Você pode dizer isso para o seu irmão? E onde que entram os nossos pecados? Por vontade própria. Do ato da descrucificação. E as nossas brigas e ofensas, inimizades, aonde que entra? No ato da descrucificação. Porque na cruz de Cristo, ele trouxe o quê? Paz. Existe inimizade na cruz de Cristo? Não. Não existe. A cruz é lugar de morte. E quem foi batizado, meus queridos, foi batizado naquilo que o batismo significa. Eu morri com Cristo ao me deitar na água e ressuscitei com Ele ao me levantar. Fui ressuscitado com Ele. Morte para a velha vida e agora viver uma nova vida com Cristo. Não tem nada no meio dessas duas coisas, onde a filosofia mundana de hoje, pagã, está querendo colocar, se infiltrou no meio do Evangelho, para querer colocar outras coisas, outras opções. Eles vêm com um pacote de opção. Olha, você não precisa estar bem crucificado, não. Você pode ser feliz também, porque tem uns momentos aí, tem umas ilhas de bem-estar no meio da sua crucificação. Você pede uma férias para Deus, umas férias aí da crucificação. Você pede para Deus aí um tempo, aí afinal de contas você tem que pensar em si mesmo, não tem? Você tem que pensar no seu, eu vou fazer o que quando eu penso em mim mesmo? Eu não estou falando de você tirar uns dias de férias. Eu não estou falando de você comer o melhor dessa terra. Eu estou falando sobre pecado, meus queridos.
Eu estou falando de pessoas que muitas vezes elas eram de Deus e ao ouvirem as filosofias pagãs, elas vão se distanciando. Aquela cruz que eu estava crucificado, já não estou mais. Aí aquele momento que eu estava me negando a mim mesma, eu vou ficar me negando até o fim da minha vida? Olha, foi Jesus que falou. Amém? Eu preciso escolher a quem quero servir. Ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo, porque ou há de obedecer a um e magoar o outro, ou obedecer a esse e magoar o primeiro. Não tem como servir a Deus e as riquezas, não tem como servir a Deus e o mundo. Eu não tenho como servir o evangelho da cruz de Cristo, meus queridos. Ele pode parecer pesado, mas ele só tem propriedade, força e poder por causa da ação do Espírito Santo, que me capacita a ter um relacionamento com o Pai Celestial e com os meus irmãos. É através da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo está nos capacitando, dizendo: você agora tem uma nova identidade. A cruz de Cristo é o único fator que vai poder me oficializar como filho de Deus. Entenda que não tem como alguém ser filho de Deus se não passar pela cruz de Cristo. Filhos de Deus são os ressuscitados, que ressuscitaram com Cristo. Agora, pois, ressuscitastes com Cristo, e a vida que agora viveis não tem mais nada a ver com a velha vida. É isso que a palavra do Senhor diz. E nesse evangelho, agora eu vou receber uma nova identidade. Porque a palavra Barrabás, eu falei errado no começo. Barrabás quer dizer filho de pais. Abas. Não Abba. Mas agora, filhos de muitos pais, eu me torno filho de um pai só. Porque esse mundo é filho de muitos pais. E filho de muitos pais, ele perde o quê? Identidade. De quem você é filho? Eu não sei de quem eu sou filho. Eu sou filho desse, daquele, posso ser filho do outro. Que identidade é essa? Mas a partir da cruz de Cristo, há um afunilamento. E a minha identidade agora, irmãos, ela passa a ser filho do Pai Celestial. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são o quê? Filhos de Deus. Filhos de Deus. Eu tenho um novo padrão de vida. E meu padrão de vida, eu quero resumir tudo que eu estou falando, para você saber se você está na cruz de Cristo ou fora da cruz de Cristo. Você precisa saber duas coisas básicas. Observe as duas. Você está com o seu relacionamento bem diante de Deus? Porque a cruz veio para isso, para me religar com o Pai Celestial, me tornar filho do Pai Celestial. E o segundo, eu preciso estar em comunhão com os meus irmãos. Porque a cruz, embora seja um instrumento de morte, só é possível restaurar o relacionamento se for pela cruz de Cristo. Porque a cruz é lugar de relacionamento. Eu, ao olhar para Jesus, meus queridos, ele estava morrendo como um cordeiro de Deus, mas eu estava vendo minha religação com o Pai Celestial enquanto estou olhando para Jesus. E ele diz: se você quer ter paz com Deus, então tenha paz com seus irmãos também, porque ele diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. O mesmo amor que vem do céu e é derramado sobre o meu coração, agora eu preciso amar os meus irmãos no mesmo amor de Cristo, o ágape de Deus, o amor perfeito de Deus. Eu não posso viver de qualquer forma, eu não posso viver machucando as pessoas perto de mim, eu não posso viver falando qualquer coisa, ferindo os relacionamentos das pessoas, jogando as pessoas para o alto como se elas fossem objetos. Eu não posso viver dessa forma, porque eu tenho que me arrepender dos meus pecados, porque a cruz é lugar de morte, é lugar de arrependimento. Se o cristão está perdido na fé, ele precisa voltar aos pés de Cristo. A cruz de Cristo é o ponto zero da fé cristã, é o ponto ali onde eu me encontro com Deus. E se alguma coisa está errada nesses dois parâmetros que eu disse, eu estou fora da cruz de Cristo. E eu preciso voltar para essa cruz, de onde vem o meu relacionamento com Deus perfeito. O amor de Deus é derramado pelo seu Espírito. E a cruz de Cristo foi que me proporcionou, e proporcionou para a igreja, Atos 2. O derramar do Espírito Santo veio porque primeiro Deus conserta o meu relacionamento com Ele na cruz.
E após agora consertado o meu relacionamento com Ele pela cruz, tendo paz com Deus, agora Ele derrama sobre mim o seu Espírito, que é o que? A capacitação para viver uma nova vida e vida com abundância. Aleluia, aleluia. E o que nós temos hoje diante de nós? A cruz de Cristo estampada na ceia, porque o pão significa o corpo de Jesus que foi partido na cruz do Calvário, e o suco de uva que nós temos aqui significa o quê? O sangue dele que fez uma nova aliança. Se você é de Jesus, você fez uma aliança com ele. Pelo batismo nas águas, você oficializou a aliança.